Olá, seus lindos! Deus abençoe a vida de vocês. Espero ter tido uma semana abençoada. Eu sei, vocês sabem, mas eu preciso lembrar que hoje é sábado. E sábado é dia de devocional. Então, sem mais demoras, hoje a gente vai ler Filemão, versículo 18 e 19. Não tem capítulo, porque só existe um capítulo. Então, amém? Vamos lá. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Gente, então, nessa carta, Paulo está escrevendo essa carta para Filemão. E quem é Filemão? Paulo a gente já conhece. E tem mais um personagem. Então temos três personagens. Primeiro, Paulo. Segundo, Filemão. E terceiro, Onésimo. Filemão era um cooperador de uma igreja. Então ele era uma pessoa que ele tinha Onésimo como escravo. Só para lembrar que na época a escravidão não é a escravidão moderna que a gente conhece. Era uma escravidão que muitas das vezes acontecia ou por um reinado entrar em guerra com o outro, quem vencesse subjugava o que perdeu, eles se tornavam escravos, ou era através de dívidas. Então, um exemplo, tá? A Bíblia não fala, mas estou trazendo aqui um exemplo que pode ter acontecido. Onésimo pegou um dinheiro emprestado com Filemão, não conseguiu pagar, e a forma de pagar foi, durante um período de tempo, se tornar escravo até terminar de pagar essa dívida. A Bíblia fala sobre isso? Não. Eu estou falando coisas que aconteceram na época e pode ser que tenha acontecido. Ponto. Agora a gente volta para a Bíblia, que esse aqui é o que está certo. Onésimo vê uma oportunidade e foge de Filemão. Então ele vai, ó, mete o pé. E nessa que ele mete o pé, ele encontra com Paulo. E Paulo, ele vai pegar, ele vai ensinar Onésimo o que é o evangelho. E Onésimo se converte, de verdade. Ao ponto de Paulo falar, cara, hoje você é o último evangelho. Você entendeu e eu preciso que você volte para Filemão, volte para esse lugar que você fugiu, onde você era escravo. E ele escreve essa carta falando, olha, se por algum acaso Onésimo te deu algum prejuízo, põe na minha conta que eu vou pagar. Mas eu quero que você lembre que um dia você foi uma pessoa que careceu da graça de Deus. E que eu não te cobrei nada e nem lembrei do seu passado para você aceitar Jesus e ser quem você é hoje. Então eu poderia te obrigar a falar, tipo, aceita Onésimo porque isso é o que um cristão faria. Mas eu não vou, mas eu peço encarecidamente que você lembre desses detalhes. E agora a gente entra na passagem de hoje, que é eu e você. A pergunta me cortou profundamente essa palavra, espero que corte você também, pela glória de Deus. Que é, eu e você, a gente está pronto, de verdade, para perder as coisas por causa do Evangelho de Jesus? Porque, vamos lembrar, olha, hoje a gente está numa situação, não só uma situação, mas a gente está vivendo um momento onde estamos associando o Evangelho à prosperidade. Então, você é um evangélico bom e abençoado se você é próspero. Se você não é próspero, você tem algum problema. Você pode estar em pecado, você pode, não sei, pode falar que você não está dando dízimo, está dando oferta, tá vendo? E não é esse o ponto. Porque a gente está vendo que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento, homem de Deus, estava preso. Então a gente começa a ver que algumas coisas, em comparação ao que a gente está hoje, estão começando a mudar. E a Bíblia é a nossa base de fé e prática. Não tem como falar o que hoje tá certo e o que na época estava errado. Não. O que está errado, o que está certo é o que está na Bíblia. Então, a gente volta para o ponto que a gente estava conversando. O Senhor, já falamos sobre isso em outros vídeos, nos chama para a gente pegar, colocar a nossa cruz nas costas e seguir ele por madeiro. Então a gente está condenado, a gente sabe que eu não sei mais nada, que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E glória a Deus, aleluia. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. A gente fala, ó, aleluia, agora sim. Só que isso às vezes vai vir com perseguição, vai vir com dificuldades, e a gente já falou sobre isso. Não é esse ponto que eu quero trazer. Eu quero trazer o ponto de quando você pode estar certo e quando você está certo. Imagina Filemão falando, é meu direito porque ele volte como escravo. Mas tem Paulo falando, também é meu direito que eu mande em você e ordene você aceitar ele como membro da congregação, como irmão, não mais como escravo. E eu pergunto, a pergunta que fica no ar, a gente está disposto a perder dinheiro? Uma tipografia do que tinha lá, do que está acontecendo agora, vencendo nos nossos dias, né? Hoje em dia, graças a Deus, a escravidão abolida e amém. Já isso aqui bem claro. Mas a gente está preparado para uma pessoa que roubou a gente perdoar? A gente está preparado para uma pessoa que traiu a gente e a gente perdoar?
E às vezes não falo nem traição física, mas eu falo, você confiou em alguém, alguém foi lá e te traiu. Ou às vezes você é alguém tem um cargo na igreja e alguém te traiu, essa pessoa volta e se arrepende. Está disposto a perdoar ela? A gente está disposto a perder a nossa autoridade, o que é a nossa razão. Essa é a palavra. A gente está disposto a perder a nossa razão porque eu tenho a razão, porque eu estou certo, porque eu posso. Porque se ele pode vir, ele pode chamar advogados e eu sei que eu vou ganhar. A gente está disposto a pegar e abrir mão das coisas por Jesus? Porque aquela pessoa foi alcançada, como na época eu era tão ruim quanto aquela pessoa e agora eu fui alcançado. E aí teve misericórdia de mim e agora eu não vou ter a misericórdia do próximo. É loucura, eu sei que é loucura. Mas a gente está disposto a fazer igual o Filemão e falar tipo assim, ok, eu perdoo ele e agora ele vai ser meu irmão em Cristo e glória a Deus, aleluia. E a gente também está disposto, agora ao lado de Paulo, a tirar do nosso suado dinheirinho e falar tipo assim, eu pago essa injustiça. Porque quando chega o dinheiro na conta, eu sei que às vezes não é muito, às vezes pode até ser muito pela glória de Deus, mas às vezes não é muito. E a gente fala, pô, dia da contadinha e tal. Mas eu tenho o direito de comer carne esse mês. Por quê? Por causa que eu trabalhei por isso. E você sabe que tem um irmão na sua congregação que tá, tipo, tá precisando de comida. Ou nem na congregação, sabe que tem um vizinho que tá passando um momento de dificuldade. E você fala, poxa, é meu direito comer carne porque eu posso, porque eu trabalhei, ele não trabalhou. Mas eu vou dividir o que eu tenho com ele. Então eu não vou comprar carne esse mês, um exemplo, tá? E vou comprar o frango e vou dividir. O dinheiro que eu comprei a carne, eu vou comprar frango e vou dividir para ele. Entende que Deus está chamando eu e você para um lugar onde estar com Ele é ouvir a voz dele e falar, cara, a minha justiça é tão falha ao ponto de que se eu estou certo, eu preciso abrir mão e falar, ok, me perdoa. Isso aqui não é meu, isso aqui não importa mais. Porque existe alguém que é o justo juiz. Porque se cada um for esbarrar numa justiça que é tipo, eu tenho esse direito, eu tenho direito, 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 no final ninguém vai encontrar Jesus. No final todo mundo vai ficar olhando pro próprio umbigo, achando que, ah não, mas é porque Deus me abençoa. Olha quantos carros eu tenho. Olha, eu comprei uma casa, Deus me abençoa. E Jesus tá tipo assim, cara, ele fala porque ele falou pra igreja de Laodiceia, vocês precisam comprar colírios de mim, porque vocês são pobres de espírito. Vocês estão mortos por dentro. A gente precisa se colocar no lugar, pelo mais difícil que seja, de primeira coisa, comunhão com o Espírito Santo. A gente já conversou sobre isso. Porque eu posso estar falando que fala assim, ok, então eu vou dar tudo pra todo mundo. Não é esse o caso. A gente abençoa, isso aqui é de Deus, que Deus fala, tipo assim, ó, vamos lá, abençoa, a gente vai lá e abençoa. Mas ao ponto que se Deus falar pra você, que aí tudo que eu tô falando agora foi parte material e financeira. Beleza. Mas aí quando o seu irmão cuspiu na sua cara e falou assim, ó, você te xingou de tudo que pode e não poderia. Então, te xingou, cuspiu na sua cara, fez tudo que poderia fazer. E Deus fala, vai lá e perdoa ele. Vai lá e fala assim, cara, eu te perdoo. E se reconcilia com ele. Por quê? Porque naquela época, assim como você, ele não tinha encontrado, agora ele encontrou, agora ele é um novo homem. A gente está pronto para poder falar assim, não, senhor, mas é meu direito que ele me peça desculpa. Ele me humilhou. Ele cuspiu na minha cara, ele me bateu. E esse é o ponto. Ele está falando assim, cara, chegou a hora de você saber que a sua e a minha justiça é falha. Porque o que ele está falando, tipo assim, abre o coração e perdoe. Vai lá e faça, perca a sua justiça pelo evangelho. Irmão, não tem preço. Não tem preço. Porque existe um justo juiz. E aí a gente volta de novo pro ponto inicial. Existe um justo juiz. E que pega a minha e a sua justiça é como trapo de imundície. A gente precisa olhar e falar, cara, é isso que a gente quer. Queremos ser como Jesus. Então, se queremos ser como Jesus, precisamos entender isso. Precisamos entender que hoje a gente precisa abandonar o que a gente sabe, abandonar a nossa justiça, pelo mais que eu e você esteja certo, e falar, Senhor, ela é tua. O que é que o Senhor quer? Vai lá e pede perdão? Eu vou lá e vou pedir perdão genuíno. Se eu for lá e falar, perdoa, mas ele não me pediu perdão, vai lá e você perdoa. Ah, mas aquela pessoa me roubou, como é que eu vou abençoar ela? Vai lá e abençoa. Por quê? Porque agora eu fui encontrado por Jesus. A minha justiça não é mais me agradar, é agradar a Deus. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Acho que eu não sei se eu tô sendo muito louco, realmente. Mas eu até anotei aqui.
Isso que Paulo está pedindo para Onésimo, para Filemão, é exatamente o pedido do Evangelho. Perdoar assim como Cristo perdoou. Seja o reflexo do seu Senhor na terra. É muito lindo quando Deus nos acha, gente. E quando Deus nos acha, a gente lembra que a gente estava no lamaçal do pecado, todo destruído e tudo mais, e teve alguém que apresentou Jesus para você. E amém. Glória a Deus, aleluia. Agora chegou a hora de você apresentar Jesus para alguém. E isso vai se manifestar de uma forma que muitas das vezes vai ser pegando a sua justiça e jogando fora. Nem no bolso, joga fora. Porque não cabe mais nada além de Jesus na nossa vida. E se tem alguma coisa no nosso coração que a gente vê que não é a justiça de Deus, é nossa, a gente precisa vigiar e orar e pedir para o Pai do Céu tirar isso do nosso coração, porque só ele tem o poder disso. Amém? Então, hoje, a palavra de hoje é: abra mão da sua justiça para a justiça de Deus. Amém? Então a gente se vê na próxima semana. Tenho certeza que vai ser bênção. Se cuidem. Uma semana abençoada. Fui!